Bom, boa noite a todos que estão entrando para essa transmissão da palestra de domingo. Sejam muito bem-vindos. Então, a gente, antes de mais nada, né, eu vi que estava um pouco sobre mim ali no comecinho, mas para quem está chegando agora, meu nome é Ezequiel Neves, eu sou aluno e professor da Brahma Kumaris. Comecei a prática da meditação em 2005 e aí tenho experimentado os benefícios da meditação. Então, é muito bom, né? Eu indico para todos, né? A gente, inclusive, vai falar sobre isso na palestra. Bom, a Brahma Kumaris, para quem não conhece, é uma organização, né, não governamental, que foi fundada em 1936, e aí foi fundada na Índia, né, e aí a gente, com o intuito de trazer, né, essa revalorização do ser humano. Então, de lá para cá, tem mais de 8.500 escolas, né, da Brahma Kumaris espalhadas pelo mundo. Obviamente que agora, devido a essa pandemia, né, as atividades estão suspensas por enquanto, então, por enquanto a gente está tendo esses encontros online, mas basicamente a Brahma Kumaris oferece, né, os cursos de meditação, Raja Yoga. Então, para quem já fez, né, quem tem curiosidade em aprender a prática da meditação Raja Yoga, a gente oferece esses cursos, as palestras, né, sobre meditação e qualidade de vida, temos cursos também, workshops, retiros, enfim, uma infinidade de atividades. E o legal é que todas as atividades, elas são voluntárias, né? São mantidas por contribuições voluntárias, então não é cobrado nenhuma taxa, né, para nenhuma palestra, nenhum curso, mas obviamente que está aberto a contribuições, né, das pessoas que participam. Então, como eu falei, as atividades estão suspensas no momento nas escolas, a gente está tendo essas palestras, né, online, por enquanto, e vamos ver, né, quem sabe em breve as atividades elas possam retornar presencialmente. Então, bom, como eu falei, a gente ensina, né, a prática da meditação Raja Yoga, e aí, antes da gente começar a palestra, eu gostaria, né, de convidar vocês, a gente a fazer uns 5 minutos de meditação. Para quem nunca meditou, né, é uma prática bem simples, não requer, né, você estar numa posição específica, para quem medita, né, já sabe, aí mesmo onde você está, você pode ficar, né, numa posição confortável, se quiser fechar os olhos, pode fechar por esses 5 minutos, e eu vou estar conduzindo alguns pensamentos para vocês. Tudo bem? Então, procure sentar de uma forma bem tranquila, com as costas retas. Procure deixar a sua respiração bem suave. Procure inspirar e expirar bem profundamente. E naturalmente você vai sentindo o seu corpo um pouco mais relaxado. Seus braços, pernas.
por alguns momentos, procure apenas observar os sons à sua volta, trazendo a atenção para o momento presente. E agora, por alguns instantes, vá trazendo a sua atenção para dentro de você. E apenas observe os seus pensamentos, seus sentimentos. De uma forma bem tranquila e desapegada. Por alguns instantes, observe sua mente. E naturalmente você vai sentindo que a mente vai ficando mais tranquila, com menos pensamentos. E você vai acessando um silêncio interno. Uma experiência de tranquilidade, calma. Uma experiência de silêncio e paz. E você pode até criar esse pensamento. Eu sou paz. E você permanece nessa experiência de paz por alguns instantes.
Inspire novamente, profundamente. De maneira bem suave. Você vem retornando. Pode abrir os olhos. Ok? Então essa é vamos dizer assim, a primeira dica, né? Para uma vida sem estresse, é a gente experimentar esses momentos de silêncio, especialmente quando a gente inicia o nosso dia, antes de alguma atividade importante, no final do dia, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas já é uma prática que acalma bem, né? Acalma bem os pensamentos, acalma bem os sentimentos, né? Faz com que a gente se desligue um pouco, né, das situações externas, daquilo que está acontecendo à nossa volta, e conecta a gente com uma paz interna, né? Uma das primeiras lições que a gente aprende quando a gente faz o curso de meditação Raja Yoga, vou até fazer aqui um spoiler do curso, né? Mas é um spoiler positivo. Na primeira aula do curso, a gente aprende que a gente é paz, né? Na primeira informação, né? A primeira aula a gente aprende, você é um ser de paz, né? A paz está dentro de você. E aí muitas pessoas, obviamente, que pode até um pouco se chocar, né, com essa informação, falar, nossa, mas eu, né, um ser de paz, né, como é que isso funciona? E daí a gente explica, né, que originalmente todos nós temos qualidades inatas, né, que já vem como, vamos dizer assim, né, se o ser fosse fabricado, né, já teria como o software de fábrica, né? Então, paz, amor, felicidade, né? Todas essas qualidades que a gente tanto busca no mundo aí fora, né? E a gente busca através do trabalho, através do dinheiro, através dos relacionamentos, a gente busca isso externamente e aí muitas vezes a gente se frustra porque não consegue encontrar aquela paz, né? Aquela felicidade. Mas daí, quando a gente tem um momento de silêncio, um momento de tranquilidade, a gente consegue acessar aquilo. Muitas vezes a gente nem imagina que essa experiência vem de dentro de nós, né? Não vem de algo externo, mas vem de uma experiência interna. E eu lembro que num curso, uma vez eu estava até fazendo esse comentário com as pessoas, que mesmo quando a gente vai a algum lugar legal, quando a gente encontra uma pessoa bacana, né? Imagine, por exemplo, você está perto, sei lá, do Dalai Lama, por exemplo. Aí eles falam assim, nossa, eu experimento tanta paz, né, próximo do Dalai Lama. Mas, na verdade, não é ele, né, em si, né, mas a energia dele, né, é tão pacífica que é capaz de fazer a gente se conectar com a nossa própria paz, né? Então, na verdade, a gente se conectou com a nossa paz, mas ele foi um facilitador, né? Assim como às vezes a gente viaja para algum lugar, né? Em São Paulo, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, né? Mas, obviamente, que, né, cada cidade, cada local aí tem o seu local, né? Quando a gente vai para um parque, quando a gente, né, em São Paulo aqui a gente tem, né, as praias, né, o litoral, e às vezes a gente viaja para o litoral e fala, nossa, eu experimentei tanta tranquilidade lá, né? Experimentei tanta, entre aspas, uma paz, né? E aí, por isso que, né, agora na pandemia está sendo até um problema, porque no feriado está todo mundo correndo para a praia, né? Mas, na verdade, a natureza, né, a nossa volta, ela pode ser um facilitador, ela é um facilitador para a gente experimentar um estado de paz que já existe dentro de nós. Porque talvez, né, na cidade, às vezes com os problemas, com os relacionamentos, com a pressão, né, que a gente vive à nossa volta, talvez isso não seja possível eu acessar esse estado, mas quando eu saio, vou para algum lugar, aquele local se torna um facilitador para experimentar algo interno.
E aí essa é uma informação básica e é a informação mais importante que a gente poderia receber, porque aí, né, obviamente que vocês podem pensar, bom, se a paz é uma coisa inata, uma qualidade inata, e as coisas à volta podem ser facilitadores para eu experimentar minha própria energia, então o que que isso significa? Significa que a qualquer momento eu posso experimentar essa energia, certo? Basta eu acessar, né? Então, essa é a informação, vamos dizer assim, mais importante do curso, né? E que as pessoas, logo na primeira aula, a gente fala isso. É claro que é um desafio, obviamente, a gente acessar esse estado, mas é possível. Então, às vezes, mesmo quando a gente está no trânsito, né? Às vezes está lá no trânsito, então, né? No trânsito, você pode acessar um estado de paz. Então, não depende de onde você está, né? Em São Paulo também a gente tem o metrô, né? Que mesmo agora, né, na pandemia, ainda está lotado, né? Tem uma pessoa que vem aqui nos ajudar, que ela pega o transporte público, ela fala, nossa, o metrô estava lotado, né? Mas mesmo lotado, no meio de um monte de gente, né, se você tiver essa prática, né, de se conectar com a sua própria essência, você consegue experimentar paz mesmo quando está tudo lotado, mesmo quando está um monte de gente à sua volta. Porque é algo inato, é algo que faz parte de você, que apenas você tem que conectar com a sua própria essência. Então, só aí, né, a gente já mata vários mitos da felicidade, né, que a felicidade, ela vai vir quando a gente comprar um carro novo, uma casa nova, quando a gente mudar de cidade, quando a gente mudar de trabalho, né, e aí muitas vezes a gente pode passar a vida inteira se enganando, né, achando que quando eu mudar alguma coisa fora de mim, é aquilo que vai me trazer uma felicidade interna. E esses dias eu estava assistindo uma palestra sobre felicidade, né, inclusive, e aí a pessoa, em Harvard, eles criaram um curso, que acho que talvez muitos de vocês conheçam, que chama Psicologia Positiva, né? E aí eles estudam a felicidade, né, os cientistas estão tentando estudar a felicidade, como é que isso funciona, né, como é que faz. E aí, depois de muitas pesquisas, eles chegaram a uma conclusão, assim, que pode ser um impacto, né? Para a maioria de vocês, talvez seja um impacto gigantesco. Então, eles disseram, assim, que de 100% de felicidade, 30%, eles chamam isso de genética, né? Então, eles falam que geneticamente nós já nascemos com 30% de felicidade. Mas o fator mais curioso é que eles disseram assim que tudo à nossa volta, né? Quanto que é o salário que a gente ganha, onde a gente mora, os relacionamentos que a gente tem, o nosso corpo, né? Se ele está, né, saudável, o nosso cabelo, a aparência, as roupas, né? Tudo que a gente pensa à nossa volta, né? Tem um impacto apenas de 10% na nossa felicidade. E aí você fala, nossa, né, 10%, só 10%, né? E que 60% da felicidade, ela vem de um movimento quando você faz ações, né, positivas para você e para as outras pessoas, né? Aquilo te dá uma energia, né? No Raja Yoga a gente chama isso de pensamentos positivos das outras pessoas, né? Ou a gente fala que são, né, a vibe, né, positiva que as pessoas mandam para você. Quando você faz ações voluntárias para ajudar outros, né, isso aumenta a sua felicidade em 60%. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Porque essa parte do 10% foi a parte que mais, assim, me marcou, né? Porque, né, quanto que a gente busca fora de nós por essa felicidade, né? Quanto que a gente busca, enfim, criar uma vida segura, uma vida estável, não que isso não seja importante, obviamente, né? É bom a gente ter os nossos confortos físicos, você morar num lugar legal, né, ter um carro, comprar uma roupa, mas o impacto disso é muito pequeno na sua felicidade. E aí no Raja Yoga, né, na meditação Raja Yoga, a gente aprende isso, né? Que toda a felicidade que a gente precisa, ou todo o amor que a gente precisa, já está dentro da gente. A gente só precisa se conectar com essa energia, né, e movimentar essa energia. Então, como o tema hoje, né, sobre o estresse, como experimentar mais relaxamento, né, eu gostaria de começar com uma reflexão com vocês.
anteriormente, a gente reclamava muito que a nossa vida era agitada, vamos dizer assim, antes da pandemia, né? Então, a gente reclamava do trânsito, né? Quem tinha esse problema com o trânsito, às vezes reclamava da correria do trabalho, né? Dos colegas, dos supermercados cheios, transporte público, né? Coisas do tipo. E muitos de nós tivemos que nos adaptar, né? Talvez muitos de vocês agora estejam trabalhando em home office, ou, enfim. Agora, muitos de nós não têm mais esse acesso ao mundo externo, né? Ao que a gente chamava, né? Que eram os causadores do nosso estresse. E, obviamente, que a tecnologia veio para ajudar a gente, né? Então, a gente hoje pode comprar tudo por um clique, a gente pode, inclusive, ir no supermercado, né, e fazer uma compra, né, no supermercado e a pessoa entrega na sua casa. Hoje, eu vou no supermercado, daí quando eu vou no supermercado eu vejo, né, que tem um pessoal lá, né, que fica ali no celular, pegando a compra dos clientes, que dá para o entregador para levar em casa. Então, teoricamente, a nossa vida ficou mais fácil, certo? Então, a gente se livrou de um monte de coisas externas, que eram os causadores do nosso estresse, e agora a nossa vida ficou um pouquinho mais fácil. Mas aí a minha pergunta é, será que esse estresse diminuiu? Ou esse estresse se manteve o mesmo? Ou ele aumentou? Né? Eu não consigo ver o chat de vocês aqui, infelizmente, mas vocês podem escrever no chat, porque tem um Ricardo que está fazendo suporte aqui, que ele vai estar lendo, né? E depois, no final, ele pode pegar algumas dessas colocações de vocês, mas podem escrever, né? Então, será que esse estresse aumentou? E aí, né, interessante que esses dias eu vi no jornal uma pesquisa que mostrou, né, que muitas vezes a violência doméstica aumentou, os divórcios aumentaram, enfim, as pessoas continuam, né, nesse estado de inquietação, vamos dizer assim, interno. Então, parece que, será que era só as coisas externas que criavam um efeito sobre a gente, ou havia algo mais? Né? E esse é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Porque, na minha opinião, né, eu vejo que o estresse aumentou, né, que as pessoas aumentaram um pouco mais o seu estresse. E especialmente porque agora a gente tem muitas demandas, né, talvez a gente se estresse com outras coisas mais domésticas, ou, né, às vezes as pessoas estão reclamando que tem uma maior demanda de trabalho, agora trabalhando em home office, mas, de certa forma, eu vejo que aumentou. Mas aumentou por que isso, né? Aumentou porque não são as coisas, né, que causam estresse para a gente, não são as pessoas ou as situações ou o governo ou coisa do tipo, apesar, né, da gente reconhecer que o mundo não é perfeito, né, que existe a poluição, existe o trânsito, existem as filas, né, agora existem os problemas dentro de casa, mas não são necessariamente as coisas que nos causam estresse, mas a nossa relação com elas, né? A forma como a gente lidar com essas situações. Como eu me relaciono com essas situações é que me causa estresse, né? A gente chama isso de autoconversa, né? E agora, eu até gostaria que vocês fizessem essa análise com vocês mesmos, né? Quais são as autoconversas que a gente tem para a gente mesmo? Né? O que é autoconversa? Basicamente, são os meus pensamentos. Quando eu olho uma situação, né, eu crio pensamentos em relação àquela situação. E de acordo com os meus pensamentos, vão ser os meus sentimentos. E de acordo com os meus sentimentos, vão ser, né, a minha atitude. De acordo com a minha atitude, eu vou criar uma ação. Né? E de acordo com a ação, eu vou criar uma experiência. Então, quando eu vejo as situações externas, que tipo de conversa que eu tenho comigo mesmo? Que tipo de informação que eu coloco para dentro de mim? Né? Eu vou citar um exemplo, né? Às vezes a gente tem dificuldade de relacionamentos, né? Todo mundo tem dificuldades de relacionamentos e tudo mais. Mas onde começa, né, a dificuldade nos relacionamentos? Qual que é a raiz dessa dificuldade de relacionamentos? Né? Ela começa nos nossos pensamentos, né? Ela começa, pode ser que começou com alguma experiência,
né? Vamos dizer que alguém brigou com você, ou alguém falou alguma coisa que não deveria para você, e aquilo criou impacto, então, automaticamente você começa a se relacionar com aquela pessoa, né, de forma diferente, mas, né, então, a pessoa, ela criou um impacto em mim, só que toda vez que eu me encontro com essa pessoa, eu crio pensamentos, né? E muitas vezes esses pensamentos não são muito positivos, né? Então, às vezes a pessoa deixou alguma coisa fora do lugar. Daí, qual que é o pensamento que surge na minha mente? Ah, aquela pessoa está querendo me provocar, né? Ah, ou às vezes a pessoa fala um bom dia meio assim, não um bom dia, muito bom dia, né? Não sei se vocês já encontraram alguém assim, né? Que fala um bom dia meio estranho, assim, né? Aí você fala, tá vendo, né? Tá com mau humor por causa de mim, né? Daí, enfim, numa conversa, a pessoa cita algum defeito seu. Daí você pensa, ah, essa pessoa está fazendo isso, né? Para me provocar. Então, esses pensamentos que eu tenho, vamos dizer assim, uma predisposição que eu já tenho para me relacionar com essa pessoa. E aí vocês imaginam que essas, vamos dizer assim, essas crenças que a gente cria em relação às pessoas, em relação às situações, elas vão meio que petrificando, né, dentro da gente, e aí a gente parte, começa a se relacionar com as pessoas, não necessariamente com as pessoas, mas a gente começa a se relacionar com as crenças que a gente tem em relação às pessoas. Captaram? Entenderam? Né? Então, é como se, para cada pessoa que eu tenho, né, esses dias eu até fiz uma pergunta, numa palestra que a gente teve aqui presencial, eu fiz essa pergunta, eu falei para o pessoal assim, eu falei, vamos dizer que eu tenho 100 amigos, né, eu tenho 100 amigos. E daí eu perguntei para eles assim, quantos Ezequiéis existem? É uma pergunta meio esquisita, talvez, mas assim, eu tenho 100 amigos, quantos Ezequiéis existem, né? E daí, obviamente, talvez vocês estejam pensando, né? Como assim, né? Quantos Ezequiéis existem? Daí eu falei assim, existem 100 Ezequiéis, né? Por quê? Porque para cada amigo que eu tenho, cada um tem uma imagem sobre mim, né? E cada um se relaciona com aquela imagem que tem sobre mim, que não necessariamente sou eu, né? Então, imagina que com um amigo eu fui rude alguma vez, né? Então, aquele amigo criou uma imagem de que eu sou uma pessoa arrogante. Aí tem um amigo que eu sempre fiz coisas positivas, então ele tem uma imagem sobre mim de uma pessoa boa. Enfim, a gente vai criando... Então, cada um vai se relacionando comigo de acordo com a imagem que eles têm de mim. E aí, quando eles vêm conversar comigo, eles já vêm com uma predisposição, positiva ou negativa, de acordo com a imagem, né, que eu criei, ou que eles criaram, né, ou que eles imaginaram sobre a gente, né? Para pegar um exemplo prático, né? Imagina que você está conversando com uma pessoa, qualquer pessoa, você está conversando com alguém, e aí você está lá, batendo um papo, está fluindo, está tudo acontecendo, você não conhecia aquela pessoa antes, você não sabia quem ela era, e aí você está lá interagindo com aquela pessoa, e de repente alguém chega para você e fala assim, você sabe com quem é aquela pessoa que você estava conversando? Ele falou, não sei. Né? Aí a pessoa fala, ele é um ator famoso, né? Ou ele é, sei lá, o presidente de um banco importante, ele é um político, alguém que você não fazia ideia, mas que é uma pessoa importante. E aí, da próxima vez que você vai se relacionar com aquela pessoa, será que você vai se relacionar igual da primeira vez, em que você não tinha nenhum conceito sobre ela e simplesmente a conversa fluiu? Ou você vai começar a mudar o seu relacionamento, porque agora você sabe que aquela pessoa tem um papel importante, ou é uma celebridade, ou coisa do tipo que você não conhecia, né? Então, provavelmente a gente vai mudar um pouco a nossa forma de interagir, certo? Né? Muitas vezes a gente vai criar uma crença em relação àquela pessoa e vai começar a se relacionar com ela com base na nossa crença. Então, quando a gente vê as situações à nossa volta, funciona da mesma forma, né? Quando a gente olha o trânsito, quando a gente olha o trabalho, quando a gente olha os relacionamentos à nossa volta,
Aí talvez vocês possam me dizer assim, né, mas, né, Ezequiel, né, essa pessoa é difícil, ela é complicada, né? Eu tenho certeza que ela é difícil de lidar, que ela me causa estresse. E eu posso responder, né? Eu posso responder que sim, né? Pode ser que exista alguma pessoa que cria mais dificuldade do que outras. Existe, né? Definitivamente existe, né? Não estou falando que a gente tem que pintar o mundo de cor de rosa. Mas a minha experiência de sofrimento naquele relacionamento não está conectada especialmente à pessoa, mas ela está conectada ainda com esses pensamentos e essas crenças que eu crio sobre ela. Então, independente de como a pessoa seja, independente de como o seu trabalho seja, independente de como a cidade seja, independente de como o governo seja, né, a maior parte do sofrimento que a gente experimenta não vem dos outros, mas vem de uma criação interna de pensamentos negativos e pensamentos inúteis, né, em relação à realidade à minha volta. Né? Parece um pouco assim, vamos dizer assim, um pouco forte, né, dizer isso, né? Mas é verdade, porque tudo a gente pode reinterpretar, né? Tudo a gente pode mudar, né? Então, se eu tenho essa informação, né, e aí usando aquele exemplo daquela conversa, né, que né, você poderia estar tendo com uma pessoa, né, não importa a imagem que alguém venha criar sobre aquela pessoa em mim, né, ele é um ator, ele é uma celebridade, coisas do tipo. Eu falo, ok, né, ele pode ser uma pessoa isso ou aquilo outro, né, mas não é isso que move, né, numa conversa ou num relacionamento, mas é a conexão, né, direto com a pessoa. Então, com as situações à nossa volta, também pode ser da mesma forma, né? Tudo pode ser reinterpretado. Pouco tempo atrás, né, faz alguns meses, na verdade, eu tava correndo, né, eu gosto de correr, e aí eu quebrei o pé, né, torci o pé, né, bati e quebrei, né, o osso lateral, né, o tarso, né, o quinto metatarso. Então, é ruim quebrar o pé? Né? Estou perguntando para vocês, né? É ruim? É ruim, né? Não é legal? Não é legal, né? Você experimenta dor? Experimenta dor. Experimenta chateação? Experimenta chateação. Mas como que eu reinterpreto isso dentro de mim? Né? Por que eu não mudo a forma de lidar com essa realidade, ao invés de eu começar a reclamar? Então, eu comecei a criar alguns pensamentos dentro de mim. O primeiro deles, eu falei assim, eu lembro exatamente do momento que eu torci o pé, né? Porque eu lembro que a minha mente estava longe, né? Não sei se acho que todo mundo já passou, né, por essa situação assim, quando né, a gente fala, a pessoa está viajando na maionese, né? Eu lembro que o pensamento estava completamente longe, completamente disperso, né? E tinha um buraco na minha frente, né? E eu pisei exatamente na quina, assim, do buraco, né? Então, a mente estava completamente dispersa. Então, eu pensei comigo, eu falei, olha, já começou uma boa lição, né? Que eu preciso ter mais concentração e mais presença em tudo aquilo que eu faço. Então, se eu não tivesse torcido o pé, né? Provavelmente talvez eu não tivesse aprendido a lição de uma forma tão dura, né? Então você começa com uma reinterpretação. Isso trouxe uma lição que eu preciso ter mais presença, né? Assim como quando a gente causa um acidente, a gente quebra um copo, né? Faz alguma coisa, né? Aquilo nos dá uma lição de que talvez a gente não tivesse totalmente concentrado no momento presente, né? Uma lição. A outra lição, né? Estava bem na época do começo da pandemia, né? Bem na época do começo da pandemia. E aí eu falei, poxa, talvez seja uma oportunidade de eu ficar um pouco mais recluso, né? Um pouco mais em casa, né? E aí é interessante que algumas pessoas ligavam, né? Ou família, você não vai aqui vir visitar a gente e tal, né? E ao invés de eu falar da pandemia, eu falava do pé, né? Então eu falei, não posso, porque eu estou com o pé quebrado, né? Então o pé se tornou uma bela desculpa, né, para fazer isso.
Outra coisa, eu conheci um monte de pessoas novas que eu não conhecia antes, né? Seja médicos, seja, enfim, ainda eu estou fazendo um pouco de fisioterapia, então você conhece pessoas diferentes, pessoas que eu não conhecia se eu não tivesse, né, machucado. Ver a cooperação das pessoas à volta, uma outra coisa, né? Que aí as pessoas começam a te ajudar mais e tal, então você reconhece a cooperação das pessoas à sua volta. Enfim, várias coisas acontecendo, né, à volta. Então, é claro que a gente reconhece a realidade, né? A gente fala, puxa, não é legal quebrar o pé, não é bom, a gente sente dor, tudo mais. Mas, como eu falei, né, a experiência de sofrimento, ela está conectada da forma como eu interajo com aquela situação, da forma como eu interpreto aquela situação para mim mesmo, né? E aí aconteceu, né, que depois, agora o pé, né, já está quase bom, ainda está fazendo tratamento, mas já está quase 100%, e, enfim, a situação, né, passou. Então, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, complicada, e talvez vocês estejam já viram alguma situação, né, complicada, né, a gente tem que aprender uma lição, né? Então, é como se, esses dias eu ouvi uma frase muito bonita que um dos autores dos livros da Brahma Kumaris, o Mike Jordan, disse, né? Ele falou assim, que a gente, ao invés de pensar que a vida, ela acontece contra mim, né? A gente deveria pensar que a vida, ela acontece para mim, né? Você muda apenas uma palavra, né? Ao invés de ser contra mim, ela acontece para mim. Ou seja, toda situação que acontece com a gente, ela vem para nos ensinar alguma coisa. Elas vêm para trazer alguma coisa nova, ela vem para trazer alguma lição. E aí, se a gente passa a nossa vida inteira reclamando, culpando, criticando, reclamando por todas as situações que acontecem à nossa volta, aí as situações elas ficam se repetindo, né, constantemente, até a gente aprender a lição, né? É assim a experiência de vocês também? Né? Muitas vezes a gente, né, muda de trabalho, mas a situação, né, continua a mesma. Às vezes a gente muda de cidade, né, os problemas, né, aparecem novamente. Muda de relacionamento, aparecem, né, os mesmos problemas. Por quê? Porque o tempo todo, né, como se a vida está falando assim, né, você precisa melhorar, né, você precisa aprender com essa situação que está acontecendo. Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de deixar como uma lição de casa para vocês, né, é observar, né, as situações que acontecem ou que causem, né, algum tipo de desconforto, algum tipo de estresse, né, mas começar a pensar assim, o que essa situação está me ensinando, né, como eu posso aprender com elas. Esses dias eu estava conversando com um colega, né, e ele estava falando, né, de uma situação que estava acontecendo com ele, e aí, no meio da conversa, eu comecei a refletir, né, não falei, obviamente, para ele, mas comecei a refletir, que a pessoa estava reclamando de uma terceira pessoa, né, daí eu pensei assim, eu falei, nossa, era uma oportunidade dele desenvolver mais o poder da paciência, ou o poder da tolerância, né, em relação a essa pessoa, né, uma oportunidade dele se moldar mais, né, aos relacionamentos, ao invés de ficar reclamando. Então, obviamente que eu não falei isso, né, mas só refletir comigo mesmo. Então, mudar a nossa interação com as situações à nossa volta, né, ajuda muito. Né? A segunda dica, vamos dizer assim, né, para a gente ajudar a ter uma vida mais tranquila, é a gente checar quais são as atividades ou quais são vamos dizer assim, as coisas que eu faço que me trazem algum tipo de conforto, né? Checar com você, assim. Porque muitas vezes a gente tem várias situações, né, à nossa volta, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem a nossa família, a gente tem os nossos relacionamentos, a gente tem, né, todas as atividades, mas o que você faz, né, quais são as atividades que te ajudam a se conectar com a sua própria essência, né? E aí, por exemplo, né, você
acordar um pouco mais cedo para praticar, né? No caso, a gente fala da prática da meditação, né? Então, a prática da meditação é uma atividade, né, que nos ajuda a relaxar e nos ajuda a conectar com a nossa própria essência. Mas por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente vive numa rotina apenas buscando as situações externas. Então, a gente procura preencher as responsabilidades com o trabalho, procura preencher as responsabilidades com a nossa casa, procura preencher as responsabilidades com os relacionamentos. Mas quais momentos que eu tenho para me recarregar minha energia? Porque a gente precisa de ter atividades e ter momentos para a gente recarregar a nossa energia para lidar com as situações externas, né? Quando a gente fala de espiritualidade, né, a Brahma Kumaris, né, é uma escola que ensina sobre espiritualidade, uma das coisas que a gente fala mais importantes não é se isolando do mundo, que você, não é deixando o seu trabalho, deixando a sua família, que você vai experimentar a paz interior. Mas é você tirando momentos para recarregar a sua energia, para poder lidar com essas situações externas. Então, você continua no seu trabalho, você continua, né, se relacionando com as pessoas à sua volta, mas, ao mesmo tempo, você agrega atividades que te ajudam a recarregar a sua energia. Né? Então, quais são, né, aí mais uma lição de casa para vocês, assim, refletir, né? Quais são as atividades que me ajudam, né, que fazem eu ter um momento comigo mesmo, que faz eu experimentar um pouco de energia, né? Talvez uma caminhada, talvez uma meditação, talvez eu ouvir uma música que me ajuda a acalmar, né? Talvez, enfim, cozinhar, né? Tem pessoas que cozinham e elas têm essa experiência mais profundamente, enfim, uma coisa que elas gostam, tem uma experiência positiva, mas quais são as atividades que fazem com que eu me conecte comigo mesmo e agregar, né, essas atividades no nosso dia a dia. Então, imagine assim que todos nós temos certeza de que quando a gente começa o nosso dia, a gente vai ter desafios, né? Isso é uma verdade absoluta. A gente vai ter desafios. Vai ter desafios com os relacionamentos, vai ter desafios à nossa volta, mas o mais importante é como eu me preparo antes, né, para esses desafios que vão vir. Então, por exemplo, né, assim como a gente se prepara fisicamente para o nosso dia, né, então todo mundo acorda, escova os dentes, toma banho, troca de roupa, né, ninguém sai, né, de casa para as atividades de pijama, né, a gente se prepara fisicamente. Então, como eu posso me preparar internamente? Como eu posso me fortalecer internamente para os desafios que vão vir, né? E aí, o mais interessante é que, como eu estava falando dessa autoconversa que a gente tem com a gente mesmo, quando a gente tem alguma dificuldade, né, imagina que alguém fale alguma coisa e aquilo, né, dispara, né, seu coração, você fica extremamente nervoso. Duas coisas que a gente tem que aprender numa situação como essa. A primeira coisa, eu não estava preparado o suficiente para isso, né? Ou seja, eu não estava fortalecido o suficiente para isso, fortalecido internamente, né? Blindado, que a gente fala, né? Para não ser afetado pelo que o outro falou. E a segunda coisa é, que eu estava comentando anteriormente, né? Qual que é a lição que eu posso tirar, né, dessa situação, desse relacionamento? Mas quando a gente se sente, né, mais fortalecido internamente, com os pensamentos, com os sentimentos, a gente vai perceber que as situações à nossa volta talvez continuem as mesmas, né? Talvez aqueles relacionamentos que a gente tem dificuldade, talvez continuem próximos da gente, mas a gente tem o sentimento que aquilo nos afeta menos, né? Como se aquela pessoa falasse, continuasse falando alguma coisa, só que aquilo não tocasse algo negativo dentro de mim, né? E isso é tão, assim, é tão bonito, né? É tão maravilhoso, porque é como se a gente cria uma proteção, né, dentro de nós. Então, a primeira coisa, né, que a gente fala, criar essa autoconversa, né? A segunda coisa, verificar as atividades que trazem energia,
que me ajude a me recarregar, né, que me ajude a ter mais poder, né, mais força interna. E a terceira coisa, né, para você, lição de casa também, né, quais são as coisas que me fazem tirar energia? Né, quais são as atividades ou quais são os comportamentos que eu sinto que drenam a minha energia, que faz eu me sentir fraco, que faz eu me sentir mal, né? E aí a gente pode listar aquelas que a gente pode remover, né? Nem todas a gente pode remover, mas quais aquelas que a gente pode remover? Então eu tenho, assim, por exemplo, comigo, eu tenho algumas coisas assim comigo, né? Então, por exemplo, né? Eu, eu vejo notícias tipo 5 minutos por dia, né? No máximo 5, 10 minutos. Né? É uma coisa, uma experiência minha, né? Cada um pode ver por si. Mas eu vejo notícias tipo 5, 10 minutos por dia. Por que eu faço isso? Porque eu entro só para me informar. Eu falo assim, não, eu só me informar para ver se tem alguma coisa grande acontecendo no mundo, alguma coisa maior acontecendo, só para saber, né? Porque alguém te pergunta o que está acontecendo por aí, você já, pelo menos você já tem uma resposta, você sabe o que está acontecendo, mas eu evito, assim, o máximo de entrar, né, na profundidade da notícia, de qualquer notícia, né? Ah, o presidente fez isso, aconteceu aquilo, não sei o que, né, no Rio aconteceu isso, não sei o que lá. Ok, eu estou sabendo o que está acontecendo, mas eu evito ao máximo de entrar, né, profundamente com aquilo. Por quê? Porque eu sei que aquilo puxa a minha energia, porque aquilo puxa a minha atenção, porque aquilo faz com que eu crie mais raiva ou mais pensamentos negativos dentro de mim, né? Então, a gente fala assim que quando a gente tem um estado espiritual legal, né, positivo, a gente não só evita, né, as situações negativas, mas ao mesmo tempo a gente gera pensamentos positivos para aquela situação, né? Então, às vezes eu ouço lá uma notícia lá, teve um problema de corrupção na política, né? Ok, para mim é o suficiente. Aí eu falo, ok, então, através, né, na meditação a gente pratica isso, através da minha mente eu vou dar bons pensamentos para aquela situação, né, ou para aquelas pessoas que estão envolvidas com aquilo, né? Ou seja, a gente nunca se envolve e ainda assim a gente tenta ajudar, né, de uma forma positiva. Porque, né, às vezes a gente fala, nossa vida já tem tantos... Esses dias eu estava pensando uma coisa comigo mesmo, né, estava refletindo que muitas vezes a gente reclama, né, vamos dizer assim, eu sei que vocês não reclamam do governo, né, acho que ninguém aí reclama do governo, né, mas a gente vê que tem algumas coisas acontecendo muito legais, né. Mas, né, se a gente pensar o quê? Às vezes a gente está reclamando do governo, né? Que o governo faz isso, o governo faz aquilo, não administra bem, não administra dinheiro, não sei o que lá. Ok, né? A gente sabe o que está acontecendo, legal. Mas e a minha vida? Né? Será que eu administro bem a minha vida? Né? Será que eu administro bem o meu dinheiro? Será que eu administro bem os meus pensamentos? Será que eu administro bem as minhas emoções? Né? Porque, né, muitas vezes a gente está reclamando de algo de fora, mas a gente já tem tantas coisas para resolver, né, na nossa vida. Claro que tem algumas decisões do governo que impactam a nossa vida, mas, né, que tal, então, eu ser um exemplo, né, de bom administrador da minha própria vida primeiro, antes de eu reclamar, né, do que os outros estão fazendo, né? É uma boa dica essa, né? Como é que estão os meus relacionamentos, né? Como é que estão a qualidade dos relacionamentos, a qualidade, né, da própria vida, a qualidade de saúde, né? Como é que está? Então, o que eu vejo assim, né, que quanto mais a gente vai fazendo esse segundo passo, né, que é se ocupar com as coisas que nos fazem bem, que nos recarregam a energia, menos tempo a gente tem para se ocupar com as coisas que drenam a nossa energia, que tiram nosso foco, né, e que fazem com que a gente se sinta mal, né? Então, essa é a terceira, né? Primeira, né, autoconversa. Segunda, né, atividades que me fazem bem, né, que me preenchem. Terceiro, né, o que eu posso eliminar, né, que é um causador de estresse, né, na minha vida, assim, que eu consigo, né, eliminar a minha volta, né. E a quarta, né, para a gente finalizar, né,
A quarta é como eu posso criar, assim, uma rotina, né, uma disciplina, não só com as coisas externas, mas com as coisas internas, né? Porque às vezes a gente fala assim, né? Eu tenho que trabalhar todo dia, né? Mas eu preciso também, sei lá, no caso, meditação, né? No caso, eu preciso meditar todos os dias também, né? Então, como que eu crio uma disciplina, né? Da qual eu cuido da minha rotina externa, como eu cuido da minha rotina interna, né? Então, eu só vou dar um exemplo de rotina para vocês. Sei que meu tempo já foi, né? Mas, né, por exemplo, né, você acordar um pouco mais cedo para meditar, todos os dias, né? Uma disciplina, todos os dias. Você parar um minutinho a cada hora, né? Olha só que prática legal. A cada hora, você parar um minutinho e respirar profundamente. Né? Respirar, observar seus pensamentos, observar os seus sentimentos, né? Ver se está tudo certo, né? Se está tudo ok. A cada hora você parar, né, um minutinho. Né, ao invés da gente estar lendo notícias, né, de fora, né, que tal eu me aprofundar no conhecimento, por exemplo, né? Daqui a pouco eu vou indicar um livro, né? A gente procurar preencher a nossa mente com algum conhecimento que seja positivo, né, que seja bom, como um livro, né, ou coisas assim. Como que eu faço para todos os dias, nem que seja meia hora, uma hora, né, no caso aqui, estão bem na palestra, né, vocês tirarem um momento para absorver um pouco mais de conhecimento, né? À noite, né? Como que eu faço para ter uma boa noite de sono, né? Fazendo uma meditação mais tranquila, antes de dormir, 10 minutos, escrevendo, né? Fazendo diário sobre o que aconteceu no dia, o que você aprendeu no dia. Ou seja, criar uma disciplina, né? Todos os dias para cuidar de você. Né? Assim como a gente tem os nossos compromissos internos, fala assim, eu tenho o meu compromisso interno. É muito engraçado porque eu medito todos os dias, né, bem cedo, e às vezes eu vou visitar algum parente, às vezes eu vou na casa da minha tia, daí eu vou visitar, e aí, às vezes tá tarde, né, tá tarde, minha tia fala assim, dorme aí, né, daí eu falo, ok, né, fala, tia, eu não posso dormir, só que amanhã cedo eu vou ter que sair, porque, no caso, a gente medita cedo na Brahma Kumaris, né, na Brahma Kumaris. Eu vou... Só que amanhã eu tenho que sair cedo porque, né, eu tenho um compromisso com ela. Né? Mas qual que é o meu compromisso? Aí, na Brahma Kumaris, meditar, né? Todos os dias a gente medita cedo. Por quê? Porque é como se é uma coisa sagrada. Né? Assim como eu poderia falar para ela que amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que sair cedo para trabalhar, ou que amanhã eu tenho outro compromisso, né? Eu também tenho os compromissos, né, comigo mesmo. E ter essa disciplina, né, essa disciplina focada, né, naquilo que faz a gente se sentir bem, que faz a gente se sentir mais calmo, mais tranquilo. Porque, como eu falei, né, as situações externas, a gente é afetado pelas situações de acordo com o estado interno que a gente está. Então, se a gente está fraco, né, a gente facilmente é afetado, né, por um comentário, por um problema, por qualquer situação. Mas se eu estou forte, as mesmas situações acontecem, né, mas eu, né, fico bloqueado, né, eu me sinto afetado. Né? Então, ter essa disciplina, né, com a gente mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham escrito alguns comentários aí. Se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram esclarecer, se o Ricardo puder ajudar. Alô? Oi, pode falar, Ricardo. Oi, Ezequiel. Então, legal, muito bom tudo até agora. Alguns comentários que as pessoas fizeram, você perguntou sobre o estresse, como que foi das pessoas ao longo da pandemia. Vários comentaram que sentiram que aumentou, alguns porque ficaram mais preocupados, alguns mais ansiosos. Aí algumas pessoas comentaram sobre a importância do equilíbrio
E sobre estresse, também teve pessoas que comentaram sobre o estresse tecnológico que a gente está envolvido. E sobre perguntas, né, a gente vai fazer, fez uma seleção aqui, por causa do horário, mas aqui uma primeira pergunta que foi feita para você é a seguinte: no início da palestra, você falou sobre ser pacífico. Aí a pessoa pergunta: qual a diferença entre ser pacífico e ser passivo? Uhum. Ah, muito legal, muito boa essa pergunta. Então, esses dias agora eu estava assistindo também uma palestra com um psicólogo bem famoso, né? Em que ele deu a melhor definição de paz, assim, né? Ele falou que paz não é ausência de conflito, né? Mas paz é você agir, né, numa situação de conflito, numa situação de dificuldade, de uma forma tranquila, né? De uma forma pacífica. E, e essa definição, assim, foi perfeita, porque, né, existem duas formas de reagir às situações, né? Uma é quando, como eu falei, né, quando a gente é afetado por uma situação, então imagina que alguém faz um comentário e eu sou afetado por aquilo. Qualquer reação que eu tiver naquele momento, provavelmente vai ser negativa, né? Isso é fato, assim, a minha resposta, né, o que eu vou falar, provavelmente vai ser negativo porque eu estou afetado por isso, né? Usando até um exemplo, assim, prático, eu estava vendo, tinha uma pessoa bem famosa, né, fazendo uma live, e essa pessoa é um esportista famoso, ele se aposentou e agora ele faz meditação, né? Aí eu, poxa, legal, ele faz meditação, deixa eu dar uma olhadinha aqui na live dele. E aí o que aconteceu foi que no meio da live alguém fez um comentário que não era muito positivo em relação a ele, né? E aí, assim, visivelmente dava para ver que ele ficou afetado, né? Então, mesmo ele respondendo aquele comentário de uma forma bem tranquila, de uma forma bem calma, que foi legal, que foi bacana, mas dava para ver que tinha uma pitada assim de ironia, né? Que tinha uma pitada assim não muito legal, assim, meio que cutucando a pessoa que fez o comentário, né? Então, mas por que isso acontece? Porque a gente se afeta mesmo, né? Não é porque ele começou a meditar agora que ele está totalmente ausente de ser afetado pelas situações. Mas o primeiro passo é eu checar. Se eu fui afetado por aquilo, qualquer resposta que eu der vai ser negativa, né? Qualquer reação que eu tiver vai ser negativa. Então, é melhor a gente parar, né? Como eu falei, fazer esse exercício de silenciar, de acalmar, de meditar, né? De quando eu pensar naquela situação, aquilo não me provoque sentimentos negativos, né? Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa é quando uma pessoa faz um comentário e eu já estou experimentando, já estou praticando, como eu falei, né? A gente se dedicar tempo para meditar, se dedicar tempo para ter silêncio. Isso vai criando uma base interna que quando a pessoa faz um comentário e aquilo não me afeta, né? Não cria nenhum sentimento negativo, toda a resposta que eu der vai ser positiva. Porque eu não estou fazendo aquilo contra a pessoa, eu não estou fazendo aquilo porque eu me senti afetado por a pessoa. Mas talvez eu faça um comentário para ajudar ela. Talvez eu faça um comentário para esclarecer alguma coisa. Talvez eu faça um comentário até para corrigir. Só que é um corrigir que não vem com sentimento negativo por eu ser afetado. É totalmente ausente de expectativa, né? Não sei se captaram, né, a diferença. E aí vocês podem falar, então assim vai ser difícil a gente reagir porque a gente sempre é afetado, né? Mas é uma coisa mesmo para a gente observar, né? Porque eu vejo assim que muitas vezes a gente pode até falar de uma forma mais forte com alguém, a gente pode até corrigir alguém, mas se os nossos sentimentos estão puros, se eu não estou fazendo aquilo para me impor, ou porque eu fui afetado, ou para criar algum autoritarismo, coisa do tipo, para mostrar quem que manda, coisa do tipo, se os sentimentos estão limpos, né, que eu estou fazendo aquilo só para ajudar a pessoa,
né, é uma maravilha, né, é muito bom. Então, a gente fala assim que, né, paz é isso, é eu fortalecer isso dentro de mim primeiro, procurar limpar esses sentimentos negativos, e aí requer um tempo, né, de autoconhecimento, de prática de meditação, de forma que, mas já começa aí com o primeiro passo, né, se você quiser acabar com boa parte do estresse, né, especialmente dos relacionamentos, que é uma coisa que me estressa muito, eu ver a minha reação, né? Eu perceber, não é que a gente não vai sentir raiva, mas eu perceber aquela raiva dentro de mim, ao invés de simplesmente ser afetado e reagir. Né? A gente fala do famoso pavio curto, né? A pessoa que tem um pavio curto. Então, a pessoa que tem um pavio curto, ela não pensa. Simplesmente acontece algo, ela reage. Acontece algo, ela reage. Né? Mas se a gente já começa, acontece algo, aquilo cria um sentimento e eu observo aquele sentimento, ao invés de eu reagir, mas eu falo, nossa, eu fui afetado por aquela situação, eu fui afetado por aquela pessoa, eu fiquei com raiva. Né? Então, deixa eu tirar um tempo para resolver isso aqui primeiro, para depois eu lidar com a pessoa, com a situação, né? Já é o primeiro passo, porque a gente fala que toda vez que a gente reage negativamente, daí aquilo vira uma bola de neve, porque aí a pessoa também reage negativamente, daí eu vou reagir de novo, e aí a coisa vai aumentando até a gente perder o controle, né, da situação. Então, só esse parar, né, criar esse distanciamento desse sentimento, mesmo que eu tenha sentido, e poder limpar, daí eu posso ter uma ação, né, mais pacífica e mais tranquila, né. Alguém falou sobre a tecnologia, só um minuto, né, para falar sobre isso. Então, como eu falei durante a palestra, né, claro que tecnologia é boa, tem até aqui o celular, né, a gente tem WhatsApp, tem e-mails, tem, né, todas as coisas que a gente tem que ter, rede social, eu tenho rede social, né, mas, como eu falei, assim, né, a gente dá essa checada, a mesma forma que eu tenho que cuidar, né, dessa parte mais tecnológica, ter essa disciplina, como eu falei, também de cuidar de mim, né, tirar momentos para mim. Então, às vezes, eu até falo com as pessoas assim, que eu convivo mais, né, eu falo assim, ó, quando tiver urgência, me liga, porque não espere que você vai me mandar uma mensagem que eu vou responder, né, exatamente naquele momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu estiver fazendo uma coisa, alguma atividade que, né, às vezes, se eu estou meditando, se eu estou estudando, se eu estou lendo, se eu estou escrevendo, né, qualquer atividade que me faça bem, eu não vou parar para responder a mensagem, porque o meu estado interno é mais importante, a mensagem depois, né? Então, esses dias eu estava correndo, caminhando, né? Aí eu vi que tinha uma pessoa, né? Eu passei assim e vi, né? Que a pessoa estava no WhatsApp, né? Enquanto eu correndo, né? E eu falei, nossa, não sei, talvez podia ser alguma coisa importante, né? Mas eu falei, nossa, até quando a pessoa tá correndo, né? Ela pode estar respondendo. Porque às vezes a gente cria tanta dependência, né, da tecnologia que isso acaba gerando um fator de estresse gigantesco. Porque a pessoa está falando com uma, mas ela está falando com 10 ao mesmo tempo, a mente está rápida, está vendo várias coisas ao mesmo tempo. Nesses dias eu estava perto de uma prima minha, né? E eu vi ela mexendo no celular, nossa, ela mexia tão rápido, né? Entrava aqui, entrava ali, entrava cá, falava com alguém, dava oi para não sei quem, mandava não sei o que lá. E aí eu falei, nossa, né? Ela é rápida nisso, mas é bom a gente, né, também ter um momento assim para a gente mesmo, porque senão a mente fica extremamente acelerada, né? E aí quando vem os problemas reais, né, da nossa vida real que a gente tem, daí às vezes a gente não tem poder, não tem energia, né, para poder lidar com eles, né? Então, usar a tecnologia como algo que te ajuda, mas não como a coisa principal, né, na sua vida, né? A gente não precisa saber de tudo, né, ou responder todas as mensagens ao mesmo tempo, on time, né? É bom, né, a gente criar um limite, né, criar um limite para isso. Por exemplo, o que eu falei, né, eu crio um limite de ver 10 minutos de notícias, eu crio um limite de ver 5 minutos de rede social. Para mim é o suficiente, né? Eu entro lá, vejo que o povo está postando, legal,
e já era. Mas eu falo, se eu ficar, né, o dia inteiro para mim, né, que tipo de alimento que eu estou dando para minha mente? Né? Daí eu prefiro tirar mais momentos de silêncio, né? Que eu gosto de ler, né? Porque eu sei que isso vai me dar muito mais força, muito mais energia do que, né, eu estar o tempo todo ali, né, online, né? Enfim, né, uma dica assim, né? Muito bom, Ezequiel. Acabou respondeu parte de perguntas que foram feitas, e por conta do horário, vai ter ainda a parte que o Ezequiel vai apresentar o livro, que vai ser recomendado hoje, e também vai conduzir uma meditação final para nós hoje. E antes do Ezequiel apresentar o livro e ter a meditação final, eu vou apresentar aqui a palestra do próximo domingo, vou colocar o convite na tela. Então, próximo domingo é dia 13 de setembro, no mesmo horário. O tema da palestra é Exercícios de Meditação para o Dia a Dia. Então, na palestra vão ter alguns exercícios, como os que nós tivemos no início do encontro hoje, e o que vai ser conduzido daqui a pouco. Vão ter outros no domingo que vem, vai ser falado um pouco sobre isso, com o professor Ricardo Scaff, de São Paulo. E também compartilhar a tela aqui com vocês sobre o nosso curso de meditação pela internet, no modo EAD. Está ali o endereço ead.brahmakumaris.org.br, que a qualquer momento a pessoa pode começar e ter acesso às aulas, às práticas, é muito interessante. Então, vou passar a palavra de volta para o Ezequiel, para ele vai falar do livro, vai conduzir a meditação final. Ezequiel? Legal. Então a gente tem vários livros, né, da Brahma Kumaris, lá no site, editorabk.org.br. Então, esse livro aqui, né, vou colocar aqui, Autoempoderamento, né? Então, o que é legal desse livro aqui? Porque eu falei tanto da meditação, então esse livro, além de ter o passo a passo da meditação, ele vem com um CD de meditação incluso aqui. Claro que vocês falam CD, né? Hoje não toca mais CD, mas enfim, mas tem também online essas meditações aqui, aí no Spotify, coisa do tipo, mas ele dá o passo a passo, né, da prática da meditação. Né? Então, é a história desse sapinho aqui, que está vivendo uma vida muito estressada. Ele vive numa cidade chamada Stressolândia. Não sei se vocês conhecem essa cidade, acho que todo mundo já passou por lá, né, ou vive. Né? É uma cidade com muitos problemas, tem uma vida muito estressada e ele está querendo meditar. E aí, no final de cada capítulo, tem uma meditação orientada também, para ajudar esses primeiros passos. E, obviamente, que fazer o curso, né, como o Carlos falou aí, é muito bom e maravilhoso também. Ok? Bom, para finalizar, então, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, a atenção. Como disse, eu não consegui ver o chat, mas o Ricardo viu aí. Espero que vocês tenham curtido, gostado. E, então, a gente, para finalizar, vamos fazer uns minutinhos de meditação, tá bom? Então, procure novamente sentar, né, numa posição bem confortável, tranquila. Procure deixar novamente a respiração bem suave. Respire bem lentamente, bem tranquilamente. E, naturalmente, você vai voltando a atenção com seus pensamentos, sentimentos. E por alguns momentos você pode só observar.
está criando pequeno distanciamento entre você e os seus pensamentos. Você não é os seus pensamentos, mas você é aquele que cria os pensamentos. Criador. E neste momento você procura criar os pensamentos bons, positivos. Você pode criar este pensamento: eu sou paz. E você experimenta essa energia de paz se espalhando pelo seu corpo. E você permanece por alguns instantes nessa experiência. De maneira bem suave, bem tranquila. Novamente, você vem retornando. Ok? Então, novamente, obrigado. Tenha uma boa noite de sono, tranquila, e até a próxima.